Milionário vê cozinheira escondendo o braço e o motivo o fez chorar. Esta história te interessou? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Do alto de sua cobertura triplex, no Morumbi, bairro nobre de São Paulo, Eduardo Menezes contemplava a cidade que se estendia como um tapete de luzes aos seus pés. Aos 52 anos, o empresário do ramo imobiliário havia acumulado uma fortuna que permitiria a qualquer um viver várias vidas de luxo. No entanto, o que ninguém via por trás daquelas janelas de vidro blindado era um homem consumido pela solidão. O apartamento de 800 metros quadrados, decorado pelos mais renomados designers de interiores do país, mais parecia um museu que um lar. Obras de arte assinadas por artistas brasileiros consagrados como Tarsila do Amaral e Candido Portinari adornavam as paredes imaculadamente brancas. O mobiliário, todo importado da Itália, permanecia impecável, como se ninguém realmente o utilizasse. Eduardo passou os dedos pelo tampo de mármore da mesa de jantar, que comportava 12 pessoas, mas que nunca havia recebido mais do que 2 ou 3 convidados de negócios. O eco dos seus passos pelo piso de madeira nobre era sua única companhia nas noites cada vez mais longas. Senhor Eduardo, deseja que eu sirva o jantar agora? A voz de Dona Carmen, a governanta que trabalhava para ele há quase 2 décadas, interrompeu seus pensamentos. Não tenho fome, Carmen. Pode ir para casa. A senhora de cabelos grisalhos hesitou por um momento, preocupação evidente em seu olhar. O senhor mal tocou no almoço. Não é bom para a sua saúde. Estou bem, apenas cansado. Amanhã compenso. Eduardo forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Por favor, avise ao Josias que não precisarei do carro amanhã. Trabalharei de casa. Depois que Carmen saiu, Eduardo serviu-se de um uísque caríssimo, presente de um sócio, e sentou-se na poltrona de couro que dava vista para o Parque Burle Marx. As luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, tão perto e tão longe ao mesmo tempo. O celular vibrou. Era Marcela, sua ex-esposa. Eduardo, preciso confirmar se você virá à festa de formatura da Júlia. Ela está perguntando. A menção à filha despertou uma pontada de culpa. Júlia tinha apenas 12 anos quando o casamento terminou. Agora, aos 22, formando-se em direito, ela era praticamente uma estranha para ele. Claro que irei, Marcela. Já comprei o presente dela. Uma mentira. Ele havia esquecido completamente. Ótimo. É importante para ela, Eduardo. Não desmarque desta vez. A chamada encerrou-se, deixando um silêncio ainda mais pesado no apartamento. Eduardo bebeu o uísque em um só gole, sentindo o líquido queimar sua garganta. As paredes pareciam se fechar ao seu redor. O império, que construiu a Menezes Incorporações, era um dos maiores do ramo imobiliário no Brasil. Começando como corretor aos 18 anos, Eduardo tinha o talento natural para os negócios e uma ambição que o levou ao topo. Quando o boom imobiliário atingiu São Paulo nos anos 2000, ele estava na posição perfeita para capitalizar. Seus empreendimentos de luxo transformaram bairros inteiros, rendendo-lhe milhões e a alcunha de rei do metro quadrado nas revistas de negócios. Mas o sucesso cobrou seu preço. O casamento foi a primeira vítima. As horas intermináveis, no escritório, as viagens constantes, a pressão dos negócios. Marcela aguentou por 15 anos antes de pedir o divórcio. Depois vieram os amigos, que foram se afastando gradualmente, cansados dos encontros desmarcados e das conversas que só giravam em torno de dinheiro e investimentos. Eduardo levantou-se e caminhou até o quarto. Abriu o armário onde guardava uma coleção de relógios, avaliada em mais de 2 milhões de reais. Pegou um Patek Philippe e observou os ponteiros marcando as horas, pensando em quanto tempo havia desperdiçado, perseguindo coisas que agora pareciam vazias. O apartamento tinha um sistema de segurança de última geração, câmeras, sensores de movimento, portas blindadas. Eduardo estava protegido de qualquer ameaça externa, mas nada podia protegê-lo do vazio que sentia por dentro. Na manhã seguinte, Eduardo foi acordado pelo toque insistente do telefone. Era Antônio, seu assistente pessoal.
Senhor Menezes, lamento incomodá-lo tão cedo, mas temos um problema com a dona Carmen. Eduardo sentou-se na cama, subitamente alerta. O que aconteceu? Ela sofreu uma queda e fraturou o quadril. Está hospitalizada e precisará de alguns meses para se recuperar. A notícia atingiu Eduardo como um soco. Carmen era mais que uma funcionária. Era a pessoa mais próxima de uma família que ele tinha nos últimos anos. Em qual hospital ela está? Vou providenciar os melhores médicos. Já cuidei disso, senhor. Ela está no Albert Einstein. O problema é que precisaremos de alguém para substituí-la enquanto ela se recupera. Eduardo passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Encontre alguém, Antônio. Alguém de confiança. Já tenho uma indicação. Uma senhora chamada Teresa Santos. Ela trabalhou para a família Almeida por anos. Excelentes referências. Ótimo. Contrate-a, então. Há apenas um detalhe. Antônio hesitou. Ela não é governanta, é cozinheira. Precisaríamos de outra pessoa para as demais funções da casa. Eduardo suspirou. A ideia de ter estranhos invadindo seu espaço pessoal o incomodava profundamente. Sua casa era seu refúgio, o único lugar onde não precisava manter as aparências. Enquanto contrate apenas essa cozinheira. Verei como funciona antes de trazer mais pessoas. Naquela tarde, enquanto trabalhava em seu escritório em casa, Eduardo ouviu o interfone. Antônio havia chegado com a nova funcionária. Ele desceu relutantemente para recebê-los. Teresa Santos era uma mulher negra de meia idade, com um sorriso caloroso que iluminou o hall de entrada assim que ela pisou nele. Vestia uma blusa estampada colorida e calça jeans simples. O que imediatamente chamou a atenção de Eduardo foi o braço esquerdo dela, que estava envolto em um tecido estampado amarrado como uma tipóia improvisada. É um prazer conhecê-lo, senhor Menezes. A voz dela tinha um leve sotaque baiano, que trazia uma musicalidade reconfortante. Antônio me falou muito sobre o senhor. Eduardo estendeu a mão mecanicamente, ainda observando o braço coberto. Bem-vinda, senhora Santos. Espero que se adapte bem. Por favor, me chame de Teresa. Ela sorriu novamente, ignorando completamente o olhar curioso dele sobre seu braço. E não se preocupe, prometo que vai se adaptar bem à minha comida. Dizem que tenho mãos abençoadas para a cozinha. Havia algo na presença daquela mulher que parecia aquecer o ambiente ao redor. Uma vitalidade que contrastava fortemente com a atmosfera fria e estéril do apartamento. Vou mostrar a cozinha para a senhora, Eduardo disse, surpreendendo até a si mesmo com o gesto. Normalmente, deixaria isso para Antônio. Maravilha! Teresa exclamou, seguindo-o com passos leves. Mal posso esperar para ver onde vou criar minhas mágicas culinárias. Enquanto caminhavam pelo corredor, Eduardo percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, o eco dos seus passos não era o único som naquele apartamento. E, curiosamente, isso não o incomodava tanto quanto esperava. A cozinha do apartamento de Eduardo era um ambiente impecável, com eletrodomésticos de última geração que pareciam nunca ter sido usados. Bancadas de mármore italiano refletiam a luz que entrava pelas amplas janelas, e os armários de madeira nobre guardavam conjuntos completos de louças e talheres que raramente viam a luz do dia. Teresa circulou pelo espaço com os olhos brilhando, tocando suavemente as superfícies como se estivesse em um templo sagrado. Seu braço direito gesticulava animadamente, enquanto o esquerdo permanecia imóvel, protegido pelo tecido colorido. Meu Deus do céu, que cozinha maravilhosa! Parece aquelas de revista. Ela abriu algumas gavetas e armários, inspecionando o conteúdo. Mas está faltando alma aqui, senhor Menezes. Cozinha sem uso é como igreja sem fiéis. Eduardo observava, intrigado com a familiaridade com que Teresa se movia pelo espaço, como se já o conhecesse há anos. Havia algo desconcertante em sua presença, uma autenticidade que ele raramente encontrava em seu círculo social. Geralmente peço comida de restaurantes, ele explicou, sentindo-se estranhamente na obrigação de justificar o estado imaculado da cozinha. Não tenho muito tempo para refeições elaboradas. Teresa balançou a cabeça,
como uma professora diante de um aluno que deu uma resposta errada. Tempo a gente não tem, a gente faz, Sr. Menezes. E comida de restaurante não, aquece a alma. O senhor precisa de comida de verdade, feita com carinho. Antes que Eduardo pudesse responder, Teresa já estava abrindo a geladeira, examinando seu conteúdo escasso. Algumas garrafas de água, frutas importadas e sobras de comida de delivery cara. Vou precisar fazer compras urgente. Isso aqui não dá nem para um café da manhã decente. Ela fechou a geladeira e encarou Eduardo com determinação. O senhor tem alguma restrição alimentar? Algo que não goste? A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Ninguém se preocupava com suas preferências, há tanto tempo que ele mal se lembrava delas. Não gosto de jiló, respondeu finalmente, sentindo-se quase infantil. E prefiro carnes bem passadas. Teresa sorriu como se aquela informação fosse um tesouro valioso. Anotado, sem jiló e carnes no ponto bem passado. Agora, o senhor me dá licença, vou fazer uma lista de compras. Amanhã mesmo começo a trazer vida para esta cozinha. Quando Teresa se virou para pegar um bloco de notas que avistou no balcão, Eduardo não conseguiu conter a curiosidade sobre o braço enfaixado, mas algo no modo como ela se movia, protegendo naturalmente aquela parte do corpo, o impediu de perguntar. Havia uma dignidade silenciosa naquele gesto que exigia respeito. No dia seguinte, Eduardo acordou com um aroma que não sentia desde a infância. Café recém-coado, pão caseiro e um toque de canela no ar. Seguindo o perfume que invadia o corredor, ele encontrou Teresa na cozinha, movimentando-se com destreza, enquanto preparava o que parecia ser um verdadeiro banquete matinal. Bom dia, Sr. Menezes. Espero que tenha dormido bem. Ela sorriu, gesticulando para a mesa da copa, que estava arrumada com detalhes que ele nem sabia que possuía. Uma toalha de mesa bordada, guardanapos dobrados em formas elaboradas e uma pequena flor em um vaso de cristal. O café está servido. Tem tapioca, bolo de fubá, queijo Minas fresco, frutas da estação e um café que vai fazer o senhor sonhar acordado. Eduardo sentou-se, atônito com a transformação. Como conseguiu tudo isso tão cedo? Ah, eu tenho meus contatos. Teresa piscou enigmática. Um sobrinho meu me trouxe as compras logo cedinho. Ele tem uma banca na feira do bairro Pinheiros. Produtos fresquinhos direto dos produtores. A primeira mordida na tapioca recheada com queijo e ervas fez Eduardo fechar os olhos involuntariamente. Era como se sabores há muito esquecidos despertassem. Memórias que ele nem sabia que possuía. Isso é extraordinário, ele murmurou, servindo-se de mais café. É o poder da comida feita com carinho, Sr. Menezes. Não tem tecnologia no mundo que substitua isso. Nos dias que se seguiram, a rotina de Eduardo sofreu uma transformação sutil, mas profunda. Pela primeira vez em anos, ele começou a fazer suas refeições em horários regulares, atraído pelos aromas irresistíveis que emanavam da cozinha. Teresa tinha um talento especial, não apenas para a culinária, mas também para criar um ambiente acolhedor ao redor da mesa. Durante as refeições, ela sempre encontrava um jeito de fazer Eduardo falar sobre assuntos além do trabalho. Com perguntas simples, mas perspicazes, ela conseguia extrair dele memórias da infância em Minas Gerais, histórias dos primeiros anos de carreira e até mesmo alguns gostos pessoais que ele havia esquecido que tinha. Então o senhor gostava de pescar quando menino? Por que parou? Eduardo refletiu enquanto saboreava um peixe preparado com ervas e limão. A vida aconteceu, acho. Trabalho, compromissos, reuniões. A vida não é o que nos impede de viver, Sr. Menezes. É o que nos dá a chance de fazer isso. Era desconcertante como Teresa, uma mulher simples que nunca havia frequentado uma universidade, conseguia ter insights que pareciam perfurar a armadura que ele havia construído ao longo dos anos. No escritório, seus funcionários notaram a mudança. Eduardo parecia mais relaxado, menos irritadiço. Até mesmo Antônio, sempre discreto, comentou durante uma reunião. O senhor parece bem disposto ultimamente. Está praticando algum esporte novo? Eduardo sorriu levemente. Apenas redescobri o prazer de uma boa refeição. À noite, ao retornar para casa,
Eduardo já não sentia mais aquela opressão ao entrar no apartamento vazio. Havia algo diferente no ar, um sentimento que levou tempo para identificar: expectativa. Ele estava ansioso para descobrir o que Teresa havia preparado para o jantar, que histórias ela compartilharia, que perguntas faria. Uma sexta-feira, ao chegar mais cedo do trabalho, Eduardo encontrou Teresa cantarolando na cozinha, enquanto preparava o que parecia ser um feijão tropeiro. A melodia suave, uma canção popular nordestina, preenchia o ambiente com uma alegria simples e autêntica. Por um momento ele permaneceu parado na porta, observando como ela usava principalmente o braço direito para mexer a comida, enquanto o esquerdo, sempre protegido pelo tecido colorido, permanecia junto ao corpo. Havia uma graciosidade naquela limitação, como se ela tivesse transformado uma dificuldade em uma forma de arte. "Que música bonita!", ele comentou finalmente, anunciando sua presença. Teresa virou-se sem demonstrar surpresa. "É uma canção da minha terra, Sr. Menezes. Fala sobre encontrar beleza nas coisas simples da vida." "Você é de onde, exatamente? Seu sotaque é baiano, não é?" "Sou de Cachoeira, interior da Bahia. Uma cidade pequena, mas cheia de história e cultura." Ela sorriu, os olhos brilhando com nostalgia. "Aprendi a cozinhar com minha avó, que era filha de escravos libertos. Ela dizia que nossa comida carrega nossa história, nossos sonhos e nossa resistência." Eduardo sentou-se à mesa da copa, subitamente interessado na história daquela mulher que havia trazido tanto calor para sua casa fria. "Como você veio parar em São Paulo?" Teresa continuou mexendo o feijão, adicionando bacon e linguiça calabresa que chiavam na panela, liberando aromas que faziam o estômago de Eduardo roncar. "Vim atrás de oportunidades, como tanta gente. Comecei trabalhando em casas de família no Jardim Europa. Depois, fui para um buffet que servia festas da alta sociedade." Ela fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "A vida tem muitas voltas, Sr. Menezes. Às vezes, a gente pensa que está seguindo um caminho, mas o destino tem outros. Planos?" Havia algo na maneira como ela disse aquilo, um peso nas palavras que sugeria uma história mais complexa do que aparentava. Eduardo sentiu-se tentado a perguntar sobre o braço enfaixado, mas, mais uma vez, algo o impediu. "Você tem família aqui em São Paulo?" "Tenho meu filho, Jonas. Ele trabalha com tecnologia, acredita? Um menino da roça que hoje mexe com computadores, criando sites e esses aplicativos que todo mundo usa." O orgulho na voz de Teresa era palpável. "E tenho alguns sobrinhos também, gente simples, trabalhadora." O jantar foi servido, e como sempre era uma explosão de sabores. O feijão tropeiro, acompanhado de arroz soltinho, couve refogada e uma carne de sol que derretia na boca, transportou Eduardo para uma fazenda em Minas que visitara na infância. "Isso me lembra meu avô", ele comentou entre garfadas. "Ele tinha uma pequena propriedade perto de Ouro Preto. Passávamos férias lá quando eu era criança. A cozinheira fazia um feijão parecido com este." Teresa assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. "A comida tem esse poder de nos conectar com quem somos de verdade, Sr. Menezes. Por trás do empresário bem-sucedido, ainda existe aquele menino de Minas que pescava e comia feijão tropeiro na fazenda do avô." Naquela noite, após o jantar, Eduardo não voltou imediatamente para seu escritório, como costumava fazer. Ao invés disso, sentou-se na varanda, observando as luzes da cidade, com uma xícara do café especial que Teresa havia preparado. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu-se verdadeiramente presente, consciente não apenas de seu passado ou futuro, mas do momento atual. E era um sentimento surpreendentemente bom. As semanas seguintes trouxeram uma nova dinâmica para o apartamento de Eduardo. A presença de Teresa transformara o ambiente antes estéril em um espaço vivo, pulsante. O aroma de especiarias e ervas frescas substituiu o cheiro de ambiente fechado, e os sons de panelas e talheres quebraram o silêncio opressivo que antes dominava o lugar. Uma tarde de domingo, Eduardo surpreendeu a si mesmo, cancelando um compromisso de golfe com potenciais investidores para ficar em casa.
A desculpa que deu foi trabalho, mas a verdade era que a perspectiva de uma tarde tranquila, com o aroma da feijoada que Teresa preparava, parecia infinitamente mais atraente. "O senhor não vai sair hoje?" Teresa perguntou quando o viu entrando. Na cozinha, vestido com roupas casuais, algo raro para um homem que vivia de terno e gravata, mesmo nos finais de semana. "Decidi ficar em casa." Eduardo serviu-se de um copo de água. "Pensei em aproveitar um pouco a cobertura. Faz tempo que não uso a piscina." Teresa sorriu enquanto mexia a feijoada com uma colher de pau. O vapor que subia da panela formava uma espécie de aura ao redor dela, como se fosse uma figura mística saída de um conto popular. "Ótima ideia. Domingo é dia de descanso e de boa comida. A feijoada estará pronta em 1 hora, com todos os acompanhamentos." Enquanto nadava na piscina que ocupava parte do terraço, Eduardo refletia sobre como sua rotina havia mudado desde a chegada de Teresa. Ele estava dormindo melhor, comendo regularmente, e até mesmo seus problemas de gastrite, que o acompanhavam há anos, pareciam ter diminuído. Havia algo na maneira como aquela mulher encarava a vida que era contagiante, como se ela carregasse consigo uma sabedoria ancestral que se comunicava através de seus pratos. Depois da piscina, Eduardo sentou-se na varanda com um livro que comprara há meses, mas nunca havia encontrado tempo para ler. Era uma biografia de um empresário brasileiro, que depois de construir um império, havia se dedicado à filantropia. Antes, ele teria considerado aquilo uma perda de tempo, mas agora sentia curiosidade genuína sobre como outras pessoas lidavam com o sucesso e a riqueza. Quando o almoço foi servido, Eduardo mal podia acreditar na transformação de sua mesa de jantar. Teresa havia disposto a feijoada em uma panela de barro tradicional, acompanhada de arroz branco, couve refogada, farofa, laranja e molho de pimenta caseiro. Havia também uma garrafa de caipirinha artesanal, feita com limão siciliano e cachaça de Minas. "Teresa, isso está espetacular. Parece um banquete real. Feijoada é comida de alma, Sr. Menezes. Os escravos transformaram as sobras que recebiam em um prato que hoje é símbolo nacional. É uma lição de resistência e criatividade." Teresa serviu-o generosamente, e Eduardo notou que, mais uma vez, ela usava principalmente o braço direito, enquanto o esquerdo permanecia junto ao corpo. Depois de alguns goles da caipirinha perfeitamente equilibrada entre doce e ácido, Eduardo sentiu-se relaxado o suficiente para perguntar o que vinha intrigando-o desde o primeiro dia. "Teresa, se não for muito indiscreto, o que aconteceu com seu braço? Percebo que você o protege." Um breve silêncio se instalou, e por um momento, Eduardo arrependeu-se da pergunta. Mas então Teresa suspirou, colocou o garfo no prato e olhou diretamente para ele com aqueles olhos que pareciam enxergar além das aparências. "Foi um acidente há alguns anos. Eu trabalhava em um buffet que servia uma festa em um condomínio, de luxo na Granja Viana. Era aniversário de uma criança, filho de um empresário importante." Ela fez uma pausa, como se estivesse revivendo a cena. "Houve um problema com o equipamento de gás que usávamos para manter a comida aquecida. Uma explosão pequena, mas suficiente para causar queimaduras graves no meu braço esquerdo." Eduardo sentiu um nó na garganta. "Sinto muito. Os médicos fizeram o que puderam, mas ficaram cicatrizes feias. Perdi parte da mobilidade também." Teresa ajustou o tecido que cobria o braço, um gesto que Eduardo agora percebia ser de proteção não apenas física, mas emocional. "Algumas pessoas se incomodam com a visão, então comecei a cobrir. Com o tempo virou um hábito. Isso não te impediu de cozinhar." Teresa sorriu e havia uma força serena naquele sorriso. "A vida tira com uma mão, mas dá com a outra, Sr. Menezes. Depois do acidente, tive que reaprender muitas coisas, adaptar minha forma de cozinhar. Acabei desenvolvendo técnicas novas, sabores diferentes. Minha comida ficou melhor depois disso. Acredite ou não." Havia uma lição profunda naquelas palavras, simples, e Eduardo sentiu-se pequeno diante da resiliência daquela mulher. Ele, que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, muitas vezes sentia-se derrotado por problemas que pareciam insignificantes em comparação.
Quem era o dono da casa onde aconteceu o acidente? Ele perguntou, mais por educação do que por real interesse. Um empresário do ramo de construção, se não me engano. Almeida era o sobrenome. Teresa serviu-se de mais um pouco de couve. Ele foi muito correto, pagou todos os tratamentos, me ofereceu uma indenização generosa. Mas o dinheiro acaba e as contas continuam chegando. Eduardo congelou com o garfo a meio caminho da boca. Almeida? Ricardo Almeida? Teresa pareceu surpresa com a reação dele. Sim, esse mesmo. O senhor o conhece? Ricardo foi um dos meus melhores amigos. Eduardo pousou o garfo, subitamente sem apetite. Estudamos juntos. Começamos no ramo imobiliário na mesma época. Ele foi meu sócio nos primeiros empreendimentos. Mundo pequeno, não é? Teresa comentou com um sorriso leve. Como ele está? Faz anos que não tenho notícias. Eduardo sentiu um peso no peito. Ricardo havia sido mais que um sócio. Fora seu amigo mais próximo durante anos, o padrinho de sua filha Júlia. Até que uma disputa por um terreno valioso no Itaim Bibi colocou fim não apenas à sociedade, mas também à amizade. As palavras ditas no calor do momento, as acusações de traição, o processo judicial que se arrastou por anos, tudo isso criou um abismo que parecia impossível de transpor. Não sei, Teresa. Não nos falamos há mais de 10 anos. Teresa observou-o com aquele olhar penetrante que parecia enxergar camadas que nem mesmo Eduardo sabia que existiam. Uma pena. Amizades são como plantas raras, Sr. Menezes. Precisam de cuidado constante, mas quando florescem, embelezam toda a vida. O resto do almoço transcorreu em uma conversa mais leve, mas a menção a Ricardo havia despertado memórias que Eduardo acreditava estarem enterradas. Lembrou-se das noites viradas estudando projetos, das viagens que faziam juntos para conhecer empreendimentos em outras cidades, das comemorações quando fechavam um grande negócio. Ricardo tinha sido uma presença constante em sua vida durante anos cruciais, e então, de repente, transformou-se em um estranho, quase um inimigo. Mais tarde naquele dia, enquanto Teresa organizava a cozinha, Eduardo foi até seu escritório. Foi numa atitude que o surpreendeu. Buscou notícias sobre Ricardo na internet. Descobriu que o antigo amigo havia se mudado para Florianópolis após vender sua construtora para um grupo estrangeiro. Aparentemente, dedicava-se agora a projetos de construção sustentável e havia fundado uma ONG que oferecia capacitação profissional para jovens de comunidades carentes. Uma foto mostrava Ricardo com cabelos completamente brancos, mas o mesmo sorriso largo que Eduardo conhecia tão bem. Ao seu lado estava uma mulher jovem que se parecia muito com ele, provavelmente sua filha, que devia ser da mesma idade de Júlia. Eduardo sentiu uma estranha mistura de nostalgia e arrependimento. Quantos anos haviam sido desperdiçados em ressentimentos? Quantos momentos importantes perdidos por orgulho? Um toque na porta interrompeu seus pensamentos. Era Teresa, trazendo uma xícara de café recém-passado. Pensei que o senhor gostaria de um café. Enquanto trabalha, ela disse, colocando a xícara sobre a mesa. Ao fazê-lo, seu olhar captou a foto de Ricardo na tela do computador, mas ela não fez nenhum comentário. Obrigado, Teresa. Eduardo fechou rapidamente a janela do navegador, sentindo-se estranhamente exposto. A feijoada estava maravilhosa. Teresa assentiu e virou-se para sair, mas parou na porta. Sabe, Sr. Menezes, dizem que nunca é tarde para reconstruir pontes, especialmente quando a outra pessoa já esteve do mesmo lado do rio que nós. Depois que ela saiu, Eduardo ficou olhando para a porta fechada, refletindo sobre a sabedoria contida naquelas palavras simples. Teresa tinha uma maneira única de dizer verdades profundas, sem parecer intrometida ou presunçosa. Naquela noite, ao deitar-se, Eduardo não conseguia tirar Ricardo da cabeça. Lembrou-se de como tudo começou. Uma discussão sobre a melhor estratégia para um negócio, que escalou para acusações pessoais e terminou com ambos em lados opostos de uma sala de tribunal. Na época parecia uma questão de princípios, de honra empresarial. Agora parecia apenas um desperdício trágico. Antes de adormecer, Eduardo tomou uma decisão. Na manhã seguinte,
enviaria um e-mail para Ricardo. Nada elaborado, apenas um contato inicial, uma porta entreaberta. Não sabia se o antigo amigo responderia, ou se estava disposto a deixar o passado para trás, mas sentia que precisava tentar. Enquanto o sono o envolvia, Eduardo percebeu que algo estava mudando dentro dele. As paredes invisíveis que havia construído ao longo dos anos começavam a apresentar fissuras, permitindo que sentimentos há muito reprimidos voltassem à superfície. E, curiosamente, isso não o assustava mais. O último pensamento que teve antes de adormecer foi a imagem de Teresa mexendo sua feijoada, transformando ingredientes simples em algo extraordinário, exatamente como ela parecia estar fazendo com sua vida endurecida pelo tempo e solidão. Na manhã seguinte, Eduardo acordou antes do despertador, algo raro para quem costumava estender o sono até o último minuto possível. A decisão de contratar Ricardo permanecia firme em sua mente, mas a luz do dia trouxe consigo uma ansiedade que não havia sentido na noite anterior. Como iniciar uma conversa após tanto tempo? O que dizer para alguém que um dia foi como um irmão e depois se tornou quase um estranho? Sentado à mesa do café, Eduardo mal tocava na deliciosa tapioca recheada que Teresa havia preparado. Seu olhar estava fixo na xícara de café, como se ali pudesse encontrar as palavras certas. O café esfriou, Sr. Menezes, Teresa observou, colocando uma nova xícara fumegante à sua frente. O senhor parece preocupado. Algum problema nos negócios? Eduardo olhou para ela, surpreso com a perspicácia da mulher. Não, Teresa. Estou pensando em algo pessoal. Lembra-se que ontem falamos sobre Ricardo Almeida? Teresa assentiu, seus olhos atentos e calorosos. Estou considerando entrar em contato com ele. Depois de tanto tempo, não sei bem como fazer isso. 1. Sorriso suave iluminou o rosto de Teresa. Às vezes, as palavras mais simples são as mais poderosas, Sr. Menezes. Um olá sincero pode abrir portas que anos de silêncio fecharam. Eduardo bebeu um gole do café fresco, permitindo que o aroma e o sabor o ajudassem a organizar os pensamentos. Ricardo e eu éramos como irmãos, sabia? Conhecíamos os segredos um do outro, os sonhos, os medos, e então de repente viramos adversários por causa de um terreno e alguns milhões. Parecia tão importante na época. O orgulho é como uma parede que construímos ao nosso redor, Teresa comentou enquanto arrumava a cozinha. Nos protege, mas também nos isola. Derrubar essa parede exige coragem. Havia uma sabedoria profunda nas palavras simples daquela mulher. E Eduardo se perguntou quantas experiências de vida estavam condensadas naquela filosofia caseira. No escritório, Eduardo passou a manhã tentando se concentrar em relatórios financeiros, mas seu pensamento constantemente voltava para Ricardo. Finalmente, após adiar por horas, ele abriu seu e-mail e começou a escrever: Ricardo, espero que esta mensagem o encontre bem. Sei que faz muito tempo e que nosso último contato não foi dos melhores. A vida seguiu seu curso, mas algumas conexões são difíceis de esquecer completamente. Soube que você está em Florianópolis agora, trabalhando com projetos sustentáveis. Gostaria de saber como você está. Eduardo. Simples, direto, sem grandes expectativas ou promessas. Eduardo releu várias vezes antes de enviar, questionando cada palavra, cada vírgula. Finalmente respirou fundo e clicou no botão enviar, sentindo como se tivesse saltado de um precipício sem saber a profundidade da água abaixo. Durante o resto do dia, Eduardo verificou seu e-mail compulsivamente, mesmo sabendo que era improvável receber uma resposta imediata. À noite, quando chegou em casa, o cheiro de peixe grelhado com ervas o recebeu, junto com o sorriso acolhedor de Teresa. Como foi seu dia, Sr. Menezes? Produtivo, ele respondeu automaticamente antes de se corrigir. Na verdade, enviei um e-mail para Ricardo hoje. Nada demais, apenas um contato inicial. Teresa assentiu, como se aprovasse a iniciativa. Isso já é um grande passo. Agora é preciso ter paciência, deixar que o tempo faça sua parte. O jantar transcorreu com uma conversa leve sobre a vida em São Paulo, as mudanças na cidade ao longo dos anos,
as memórias que Teresa tinha de sua chegada à metrópole. Eduardo se surpreendeu, interessado genuinamente pela trajetória daquela mulher tão diferente da sua própria. E seu filho, Teresa? Você disse que ele trabalha com tecnologia? O rosto da cozinheira se iluminou com orgulho maternal. Jonas é meu tesouro. Cresceu nas periferias de São Paulo, mas sempre teve a cabeça nas estrelas. Estudou como um louco para entrar na USP. Fez ciência da computação. Hoje trabalha numa empresa de aplicativos, dessas que fazem a gente pedir comida pelo celular. Ela riu. Irônico, não? Meu filho cria ferramentas para as pessoas evitarem cozinhar. Eduardo sorriu, imaginando o jovem. Ele deve ser muito inteligente. É sim, mas mais importante que isso, tem bom coração. Mesmo com a vida corrida, sempre encontra tempo para ajudar os outros. Ele dá aulas de informática voluntárias em uma ONG no Capão Redondo nos finais de semana. A menção à filantropia fez Eduardo pensar novamente em Ricardo e nos projetos sociais que o antigo amigo desenvolvia em Florianópolis. Quantas vezes, nos primeiros anos de carreira, eles haviam conversado sobre usar seu sucesso para fazer a diferença. Planos que foram sendo adiados em nome de mais um empreendimento, mais uma aquisição, até serem completamente esquecidos. Antes de dormir, Eduardo verificou mais uma vez seu e-mail, sem grandes expectativas. Para sua surpresa, já havia uma resposta de Ricardo, enviada há menos de uma hora. Eduardo, confesso que fiquei surpreso com seu contato. O tempo passa rápido demais, não é? Também soube de suas conquistas profissionais ao longo desses anos. Quanto a mim, sim, mudei-me para Florianópolis há 5 anos, buscando uma vida com mais propósito e menos correria. Minha filha Luísa está na faculdade agora, estudando arquitetura sustentável. Estarei em São Paulo na próxima semana para uma conferência sobre construção verde. Talvez possamos tomar um café se você tiver disponibilidade. Ricardo. Eduardo releu a mensagem várias vezes, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. A resposta era cordial, sem ressentimentos evidentes, mas também sem grande entusiasmo. Um café, uma conversa casual, era um começo, mais do que ele esperava. Rapidamente, respondeu confirmando seu interesse no encontro e sugerindo um café próximo ao local da conferência, que conhecia bem. Depois de enviar a mensagem, Eduardo permaneceu sentado na cama, refletindo sobre como um simples e-mail havia despertado tantas emoções adormecidas. Na manhã seguinte, ao contar para Teresa sobre a resposta de Ricardo, Eduardo foi surpreendido pela reação animada da cozinheira. Isso é maravilhoso, Sr. Menezes. Um café é o começo perfeito. Não muito formal, sem compromissos, apenas uma oportunidade para reconexão. Estou nervoso, para ser honesto, Eduardo admitiu, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. E se for constrangedor? E se percebemos que não temos mais nada em comum? Teresa colocou a mão direita sobre o ombro dele, um gesto maternal, que em qualquer outra circunstância teria parecido inadequado, mas que naquele momento foi reconfortante. O senhor e o Sr. Almeida compartilham uma história, e isso ninguém pode apagar. Mesmo que sejam pessoas diferentes agora, essa conexão permanece. É como uma receita antiga. Os ingredientes podem mudar um pouco, mas a essência continua a mesma. Nos dias que antecederam o encontro, Eduardo percebeu-se refletindo cada vez mais sobre sua vida, suas escolhas, as pessoas que havia deixado para trás em sua busca incessante pelo sucesso. A perspectiva de reencontrar Ricardo parecia ter aberto uma porta para um tipo de introspecção que ele evitava há anos. Uma tarde, enquanto revisava alguns contratos em seu escritório em casa, Eduardo ouviu vozes na cozinha. Teresa parecia estar conversando com alguém. E havia risos, um som raro naquele apartamento até algumas semanas atrás. Curioso, ele caminhou até a cozinha e encontrou Teresa mostrando algo em um tablet para um jovem alto, de pele negra como a dela, cabelos curtos e óculos de armação moderna. "Ah, Sr. Menezes", Teresa exclamou ao vê-lo. "Este é meu filho, Jonas. Ele veio me trazer algumas receitas novas que encontrou na internet." Jonas levantou-se imediatamente, estendendo a mão com um sorriso educado.
É um prazer conhecê-lo, Sr. Menezes. Minha mãe fala muito sobre o senhor. Havia algo no jovem que impressionou Eduardo. Instantaneamente, uma confiança tranquila, um olhar inteligente que parecia avaliar tudo ao redor. O prazer é meu, Jonas. Sua mãe revolucionou minha alimentação e, devo admitir, minha visão sobre muitas coisas. Teresa sorriu, orgulhosa. Jonas está me mostrando um aplicativo que ajuda a adaptar receitas para pessoas com limitações físicas como a minha. Tecnologia a serviço da inclusão. Não é maravilhoso? Eduardo olhou com interesse para o tablet, onde um vídeo mostrava técnicas de corte e preparo adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida em um dos braços. Isso é fascinante. Você trabalha com esse tipo de tecnologia, Jonas? Não diretamente, Sr. Menezes. Trabalho em uma empresa de delivery, mas desenvolvo projetos paralelos na área de acessibilidade. É algo pessoal para mim, inspirado pela experiência da minha mãe. A conversa fluiu naturalmente para o tema da tecnologia e seu potencial para transformar vidas. Jonas falou com paixão sobre aplicativos que estava desenvolvendo voluntariamente para uma ONG que atendia pessoas com deficiência. O problema é que falta investimento para escalar esses projetos, Jonas explicou. Muitas dessas soluções poderiam beneficiar milhares de pessoas, mas ficam restritas a pequenos grupos porque não há interesse comercial. Eduardo ouviu atentamente, sentindo-se intrigado. Em sua carreira, ele havia investido em inúmeros empreendimentos imobiliários, shopping centers, hotéis, todos com excelente retorno financeiro, mas nenhum com o potencial de impacto social que Jonas descrevia. Talvez possamos conversar mais sobre isso em outra ocasião, Eduardo sugeriu, surpreendendo a si mesmo. Tenho alguns contatos que poderiam se interessar por projetos desse tipo. Os olhos de Jonas brilharam. Isso seria incrível, Sr. Menezes. Após Jonas se despedir, prometendo retornar no domingo para um almoço em família, Teresa olhou para Eduardo com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. O senhor não imagina o quanto isso significa para ele, para nós. Jonas tem tantas ideias boas, mas as portas nem sempre se abrem facilmente para jovens da periferia, mesmo com todo o talento do mundo. Eduardo assentiu, pensativo. Seu filho me impressionou, Teresa. Ele tem uma visão clara e propósito. Isso é raro. Hoje em dia, naquela noite, deitado em sua cama de design italiano que custara o equivalente a um carro de luxo, Eduardo não conseguia parar de pensar no contraste entre sua vida e a de pessoas como Teresa e Jonas. Eles haviam enfrentado limitações e barreiras que ele jamais precisou considerar, e ainda assim, irradiavam uma alegria e propósito que ele, com todos os seus milhões, lutava para encontrar. A semana passou rapidamente e logo chegou o dia do encontro com Ricardo. Eduardo escolheu um terno menos formal do que usaria normalmente, optando por uma aparência mais relaxada. Antes de sair, Teresa o surpreendeu ajustando sua gravata. O senhor está nervoso como um menino no primeiro dia de escola, ela brincou. Vai dar tudo certo. Apenas seja sincero, fale do coração. Eduardo sorriu, grato pela presença reconfortante daquela mulher que, em tão pouco tempo, havia se tornado uma espécie de âncora em sua vida turbulenta. Obrigado, Teresa, por tudo. Ao chegar ao café, Eduardo avistou Ricardo imediatamente. Mesmo após todos esses anos, reconheceria aquela postura em qualquer lugar. Os cabelos completamente brancos e algumas rugas novas não conseguiam disfarçar o amigo que conhecera na juventude. Ricardo o viu e acenou, levantando-se para recebê-lo. Houve um momento de hesitação. Um aperto de mão seria formal demais? Um abraço precipitado, antes que Ricardo estendesse a mão, que Eduardo apertou firmemente. Eduardo Menezes, Ricardo disse, com um meio sorriso, ainda pontual como um relógio suíço. E você ainda com essa barba mal feita de sempre? Eduardo respondeu, sentindo a tensão se dissipar um pouco. Sentaram-se, e por um momento o silêncio pairou entre eles, carregado de uma década de ausência. Então, Ricardo começou, seus dedos tamborilando levemente na xícara de café. A vida te tratou bem, pelo que vejo nos jornais.
O rei do metro quadrado, não é assim que te chamam agora? Eduardo detectou uma leve ironia no tom, mas sem hostilidade real. Os jornalistas exageram, você sabe como é. Sei bem. Quando vendi a construtora, um deles escreveu que eu estava fugindo do mercado. Na verdade, eu só queria respirar um ar mais limpo. Florianópolis havia feito bem a Ricardo. Seu rosto, mesmo com as marcas do tempo, parecia mais relaxado, com menos daquela tensão constante que Eduardo lembrava. Havia uma serenidade em seus olhos que era nova. E como é a vida no Sul? Eduardo perguntou, genuinamente interessado. Diferente, mais lenta, mais consciente. Ricardo tomou um gole de café. Nos primeiros meses eu ficava ansioso, checando e-mails a cada 5 minutos, incapaz de simplesmente apreciar um pôr do sol sem pensar em reuniões e prazos. Agora, ele fez um gesto abrangente. Aprendi a viver de novo. A conversa fluiu surpreendentemente bem após o desconforto inicial. Falaram sobre a indústria imobiliária, as mudanças em São Paulo, as filhas que haviam crescido. Evitaram cuidadosamente o assunto que os havia separado, como se fosse um abismo que ambos contornavam. Luísa está no 3º ano de arquitetura. Ricardo comentou com orgulho evidente. Ela tem uma visão completamente diferente da nossa geração. Para ela, um prédio não é apenas uma estrutura rentável, mas algo que precisa conviver harmoniosamente com o ambiente. Júlia se formou em Direito recentemente. Eduardo respondeu. Ainda estamos nos conhecendo novamente. O divórcio afetou nossa relação mais do que eu gostaria de admitir. Ricardo assentiu compreensivo. Não é fácil. Passei por algo semelhante quando Cristina e eu nos separamos. As crianças acabam sendo os juízes mais severos de nossas escolhas. Depois de quase 2 horas, quando ambos já estavam mais relaxados, Ricardo finalmente abordou o elefante na sala. Por que me procurou agora, Eduardo, depois de tanto tempo? A pergunta, embora esperada, pegou Eduardo desprevenido. Ele refletiu. Por um momento, querendo ser honesto não apenas com Ricardo, mas consigo mesmo. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam o seu coração. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas próximas histórias, com uma saudação especial só para você. Recentemente contratei uma cozinheira, Teresa Santos. Ela mencionou que trabalhou em uma festa na sua casa, anos atrás, onde sofreu um acidente. Eduardo fez uma pausa. Isso me fez pensar em você, em nosso passado, nas oportunidades perdidas. Percebi que carrego muitos arrependimentos, Ricardo. Deixar nossa amizade morrer por causa de um negócio foi um deles. Ricardo pareceu surpreso. Teresa Santos, baixa, olhos expressivos, sempre com um lenço colorido no braço esquerdo. Exatamente. Meu Deus, que coincidência. Nunca esqueci aquele acidente, foi terrível. Tentei ajudá-la o máximo possível na época, mas depois perdemos contato. Ricardo balançou a cabeça, incrédulo. Como ela está? Bem, é uma mulher extraordinária. Mudou muita coisa na minha vida em pouco tempo. Ricardo estudou Eduardo com atenção. Você parece diferente, mais presente, eu diria. Estou tentando. Eduardo sorriu levemente. É um processo. Ao se despedirem, houve menos hesitação. Ricardo o abraçou brevemente, um gesto que disse mais que palavras. Não vamos esperar mais 10 anos para o próximo café, Ricardo disse. Estou hospedado no Unique até sexta-feira. Depois disso, você tem meu e-mail. Podemos jantar antes de você voltar, Eduardo sugeriu. Na minha casa. Tenho certeza que Teresa ficaria feliz em revê-lo. No caminho de volta para casa, Eduardo sentiu uma leveza que não experimentava há anos. O encontro com Ricardo havia sido melhor do que esperava. Não uma reconciliação completa, mas um começo promissor. Era como se uma porta há muito tempo fechada tivesse sido entreaberta, permitindo que um pouco de luz entrasse. Ao chegar em casa, encontrou Teresa na cozinha, preparando o que parecia ser um risoto. Como foi o encontro? Ela perguntou, seus olhos atentos estudando a expressão dele. Surpreendentemente bom. Eduardo sorriu. Falamos sobre você, inclusive.
Ricardo ficou impressionado com a coincidência. Convidei-o para jantar aqui antes dele voltar para Florianópolis. O rosto de Teresa iluminou-se. Isso seria maravilhoso. Vou preparar algo especial. Eduardo percebeu que estava ansioso para o jantar. Ansioso para mostrar a Ricardo as mudanças em sua vida, para construir algo novo sobre as ruínas do que haviam perdido. Nos dias seguintes, Eduardo se viu cada vez mais interessado nos projetos que Ricardo desenvolvia em Florianópolis. Pesquisou sobre a ONG fundada pelo ex-amigo, que oferecia capacitação em construção sustentável para jovens de comunidades carentes. O projeto havia recebido prêmios internacionais e transformado a vida de centenas de famílias. Paralelamente, as conversas com Jonas, o filho de Teresa, haviam evoluído. O jovem compartilhou detalhes dos aplicativos que desenvolvia e Eduardo, impressionado com seu talento e visão, começou a pensar seriamente em investir naquelas ideias. Uma tarde, enquanto Eduardo trabalhava em seu escritório em casa, Teresa apareceu à porta com uma expressão incomum, uma mistura de choque e alegria contida. Teresa, aconteceu alguma coisa? Senhor Menezes. Ela hesitou, segurando um envelope na mão direita. Acabo de receber uma notícia que nem sei como explicar. Eduardo levantou-se preocupado com a agitação evidente da cozinheira. Sente-se. Quer um copo d'água? Teresa negou com a cabeça, estendendo o envelope para ele. É uma carta do escritório de advocacia Mendonça e Associados. Aparentemente, meu tio Severino, que morava em Salvador, sofreu um acidente vascular cerebral há 2 meses. Eu não sabia. Fazia anos que não tínhamos contato. Sinto muito. Teresa. Eduardo sentiu-se desconfortável, sem saber como consolá-la pela perda de alguém que ela aparentemente não via há muito tempo. Não é isso, Sr. Menezes. É que ela respirou fundo. Segundo esta carta, tio Severino me deixou uma propriedade. Uma casa antiga no Pelourinho, em Salvador. Uma casa que pertenceu à família por gerações, desde o tempo da minha bisavó, que foi escrava e depois conseguiu comprar sua liberdade. Eduardo leu a carta com atenção. Era verdade. Teresa havia herdado uma propriedade histórica no centro antigo de Salvador, uma área valorizada e protegida pelo patrimônio histórico. Isso é incrível, Teresa. Uma propriedade no Pelourinho deve valer uma pequena fortuna hoje em dia. Teresa parecia atordoada, incapaz de processar completamente a notícia. Nunca imaginei. Tio Severino era um homem reservado, vivia sozinho. Pensei que tivesse vendido a casa há anos. Minha avó costumava contar histórias sobre aquele lugar, sobre as receitas que criava lá, os sabores que desenvolveu. Você conhece a casa? Visitei algumas vezes quando criança. É um sobrado colonial, com azulejos portugueses e um quintal pequeno onde minha avó cultivava ervas. Está em uma das ruas principais do Pelourinho. Os olhos de Teresa pareciam ver além das paredes do apartamento, transportando-se para lembranças distantes. O advogado diz que preciso ir a Salvador para assinar documentos e tomar posse oficialmente. Eduardo percebeu a hesitação dela. Você vai, não é? Não sei. É complicado. Precisaria tirar alguns dias de folga e as passagens não são baratas. Além disso, não faço ideia do estado da casa após tantos anos. Teresa, Eduardo falou com firmeza. Isso é importante. É sua herança, sua história familiar. Você precisa ir. Considere uma semana de férias remuneradas. E não se preocupe com as passagens. Será um prazer custeá-las. Teresa pareceu desconfortável. É muita generosidade, Sr. Menezes. Não posso aceitar. Não é generosidade, é justiça. Você transformou minha casa e, de certa forma, minha vida. Considere isso um bônus pelo excelente trabalho. Eduardo sorriu. Além disso, você pode trazer algumas especiarias baianas genuínas na volta. Será um investimento no meu paladar. Aquilo arrancou um sorriso de Teresa. O senhor é um homem bom, Sr. Menezes. Diferente do que dizem por aí. Eduardo ergueu as sobrancelhas. E o que dizem por aí? Ah, o de sempre sobre homens ricos e poderosos, que são frios, calculistas, que só pensam em dinheiro.
Teresa fez um gesto dismissivo. Mas eu sempre acreditei que as pessoas são mais complexas que os rótulos que recebem. Nos dias que se seguiram, Eduardo ajudou Teresa com os preparativos para a viagem a Salvador. Comprou as passagens, reservou um hotel confortável próximo ao Pelourinho e insistiu para que ela levasse Jonas. Uma herança familiar deve ser recebida em família, argumentou quando ela protestou sobre o custo adicional. Na noite anterior à viagem de Teresa, Ricardo veio jantar, conforme combinado. O reencontro entre ele e a cozinheira foi caloroso e emocionante. Ricardo lembrava-se perfeitamente do acidente e expressou várias vezes como ficara aliviado ao vê-la bem e realizando seu talento culinário. Durante o jantar, Teresa compartilhou a notícia da herança em Salvador. Ricardo, que conhecia bem a região por ter desenvolvido projetos de restauração de casarões históricos, ofereceu conselhos valiosos e até mesmo contatos de arquitetos especializados em patrimônio histórico. Essas casas antigas são verdadeiras, cápsulas do tempo, Ricardo explicou, mas também exigem cuidados especiais. Se decidir manter a propriedade, Teresa, precisará de ajuda profissional para preservá-la adequadamente. A conversa fluiu para o tema das raízes familiares, das histórias que moldavam quem eles eram. Ricardo falou sobre seu avô italiano, que chegara ao Brasil com uma mão na frente e outra atrás, e como esse legado de determinação o influenciara. Eduardo compartilhou memórias de sua infância em Minas, das histórias que seu pai contava, sobre os tempos difíceis antes do sucesso nos negócios. Teresa, normalmente reservada sobre seu passado, abriu-se um pouco mais, falando sobre sua avó que havia sido cozinheira de uma família tradicional de Salvador e que lhe transmitira, não apenas receitas, mas filosofias de vida. Minha avó dizia que a comida tem o poder de curar não apenas o corpo, mas a alma, que cada ingrediente carrega uma energia que transferimos para quem come o que preparamos. Seus olhos brilhavam ao falar. Ela cozinhava, nos momentos mais difíceis, como um ato de resistência e amor. Foi ela quem me ensinou que a vida pode tirar muitas coisas da gente, mas nunca nossa capacidade de criar beleza a partir do pouco que temos. Eduardo e Ricardo trocaram olhares significativos. Havia uma sabedoria profunda nas palavras de Teresa, uma sabedoria que ambos, em suas vidas privilegiadas, talvez tivessem demorado demais para compreender. Depois que Ricardo se despediu, prometendo manter contato mais frequente, Eduardo acompanhou Teresa até a cozinha, onde ela organizava as últimas coisas antes da viagem. Obrigada por esta noite, Sr. Menezes. Foi bom rever o Sr. Almeida depois de tanto tempo. Foi bom para todos nós, acredito. Eduardo hesitou, então decidiu expressar algo que vinha sentindo. Teresa, quero que saiba que sua presença aqui mudou muita coisa. Antes de você chegar, este lugar era apenas um apartamento caro. Agora começa a aparecer um lar. Teresa sorriu, aquele sorriso que iluminava todo o seu rosto e parecia aquecer o ambiente. As casas são como as pessoas, Sr. Menezes. Precisam de cuidado, atenção e principalmente de amor para se tornarem o que deveriam ser. Na manhã seguinte, Eduardo insistiu em levar Teresa e Jonas pessoalmente ao aeroporto. No caminho, Jonas falou sobre suas expectativas para a viagem, sobre como nunca havia conhecido Salvador, a terra de seus ancestrais. Mamãe sempre falou sobre a casa da bisavó como um lugar quase místico, ele comentou. Um pedaço da nossa história que parecia perdido para sempre. É surreal pensar que agora ela é nossa. No aeroporto, ao se despedir, Teresa surpreendeu Eduardo com um abraço caloroso. Obrigada por tudo, Sr. Menezes. Voltarei em uma semana com histórias e temperos novos. Vendo mãe e filho caminharem juntos para o portão de embarque, Eduardo sentiu uma emoção inesperada. Em pouco tempo, aquelas duas pessoas haviam se tornado importantes em sua vida de uma forma que não conseguia explicar completamente. Havia uma autenticidade, uma integridade nas relações que estava construindo, que contrastava fortemente com as conexões superficiais que dominaram sua vida por tanto tempo. No caminho de volta para casa, Eduardo recebeu uma mensagem de Ricardo.
Obrigado pela noite de ontem. Fez bem revisitar o passado sem amargura. Vamos conversando sobre aquela ideia que tivemos no final da noite. Eduardo sorriu, lembrando-se da conversa empolgante que tiveram depois do jantar, quando, inspirados pela história de Teresa, começaram a elaborar ideias para um projeto que combinaria a expertise de ambos com um propósito social mais amplo. De repente, o futuro parecia cheio de possibilidades que não tinham nada a ver com mais dinheiro ou prestígio, mas com conexões genuínas e propósito. E tudo isso por causa de uma cozinheira com um braço enfaixado e uma sabedoria que não vinha de livros ou universidades, mas da vida vivida com coragem e autenticidade. A semana sem Teresa foi surpreendentemente difícil para Eduardo. Ele havia contratado temporariamente um serviço de refeições premium, mas os pratos perfeitamente executados e embalados em recipientes elegantes pareciam insípidos comparados à comida vibrante e cheia de personalidade que Teresa preparava. O apartamento, mesmo com a diarista que vinha 3 vezes por semana, parecia ter perdido sua alma recém-descoberta. Eduardo pegou-se várias vezes olhando para o relógio, esperando o horário em que normalmente conversava com Teresa na cozinha enquanto ela preparava o jantar. Aqueles momentos, percebeu, haviam se tornado âncoras em seu dia, pequenos oásis de autenticidade em meio à correria de reuniões e negociações. No terceiro dia da ausência de Teresa, Eduardo recebeu uma ligação de sua filha, Júlia. "Pai, estou tentando te encontrar há dias. Está tudo bem?" A voz da filha trazia uma mistura de preocupação e leve irritação que Eduardo conhecia bem. Desde o divórcio, sua relação com Júlia havia se tornado uma dança desajeitada de aproximações e afastamentos. "Estou ótimo, Júlia. Só um pouco ocupado. Como você está?" "Bem, na medida do possível. Estou me preparando para a prova da OAB e é mais estressante do que imaginei." Ela fez uma pausa. "Pai, eu queria te convidar para jantar na sexta. Nada formal, só eu e você. Faz tempo que não conversamos de verdade." Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Quantos convites semelhantes ele havia recusado ao longo dos anos, sempre com a desculpa do trabalho? "Sexta seria perfeito. Onde você quer ir?" Houve um momento de silêncio, como se Júlia estivesse surpresa com a aceitação imediata. "Na verdade, pensei em cozinhar para você. No meu apartamento. Não espere nada extraordinário, mas tenho aperfeiçoado algumas receitas básicas. Não sabia que você gostava de cozinhar." Eduardo percebeu com vergonha quanto da vida de sua filha desconhecia. "Comecei recentemente, é terapêutico, sabia? Ajuda a aliviar o estresse dos estudos." Ela deu uma risada leve. "Aprendi que picar cebolas é ótimo para extravasar a raiva." Eduardo riu. "Vou me lembrar disso na próxima reunião tensa com investidores." A conversa fluiu com uma facilidade incomum, e quando desligaram, Eduardo sentiu-se estranhamente emocionado. Era como se pequenas peças de um quebra-cabeça complexo começassem a se encaixar em sua vida. Na quarta-feira, Eduardo recebeu uma mensagem de Teresa com fotos da casa em Salvador. O sobrado colonial era ainda mais bonito do que havia imaginado. Paredes em tons pastel, janelas amplas com detalhes em madeira entalhada, azulejos portugueses originais do século XIX e um pequeno pátio interno onde plantas tropicais cresciam com exuberância. Junto com as fotos, uma mensagem simples: "A casa da minha avó nos recebeu de braços abertos. Tem muito trabalho pela frente, mas cada cômodo conta uma história. Voltamos no sábado com novidades." No mesmo dia, Ricardo ligou para continuar a conversa sobre o projeto que haviam começado a elaborar na noite do jantar. "Estive pensando, Eduardo, e se combinássemos minha experiência em construção sustentável com seu conhecimento do mercado imobiliário paulistano para algo realmente transformador?" Eduardo ajustou-se na cadeira, intrigado. "Que tipo de projeto você tem em mente?" "Um centro de capacitação profissional voltado para gastronomia e empreendedorismo. Algo que desse oportunidade para pessoas como Teresa compartilharem seu conhecimento e, ao mesmo tempo, ajudasse jovens de comunidades carentes a desenvolverem habilidades que o mercado valoriza."
A ideia ressoou imediatamente com Eduardo. Isso seria extraordinário, Ricardo. Mas precisaríamos de um espaço adequado, equipamentos profissionais. O espaço é o menor dos problemas para o rei do metro quadrado, não é? Ricardo riu. Quanto aos equipamentos, tenho alguns contatos no setor de hotelaria que poderiam ajudar. O mais importante é ter o conceito certo e pessoas que acreditem nele. Enquanto conversavam, elaborando detalhes e possibilidades, Eduardo sentiu uma empolgação que não experimentava há anos. Não era a adrenalina de fechar um grande negócio ou superar um concorrente, mas algo mais profundo e significativo. Precisamos falar com Teresa quando ela voltar, Eduardo sugeriu. Ela seria perfeita para liderar a parte culinária do projeto. E o filho dela, Jonas, poderia ajudar com a parte tecnológica. Ele desenvolve aplicativos voltados para a acessibilidade. Perfeito. Uma abordagem completa. Gastronomia, tecnologia e impacto social. Ricardo fez uma pausa. Sabe, Eduardo, quando vendi minha construtora e comecei a trabalhar com projetos sociais em Florianópolis, muita gente achou que eu estava tendo uma crise de meia-idade. Talvez estivesse mesmo, mas foi a melhor decisão que já tomei. Como assim? Construí centenas de prédios ao longo da carreira, mas nenhum me deu a satisfação que sinto quando vejo um jovem que passou pelo nosso programa conseguindo seu primeiro emprego ou abrindo seu próprio negócio. A voz de Ricardo transmitia uma convicção tranquila. É como se finalmente estivesse construindo algo que vai durar mais que concreto e vidro. As palavras de Ricardo ficaram com Eduardo pelo resto do dia, provocando reflexões sobre seu próprio legado. O que restaria quando ele não estivesse mais aqui? Prédios de luxo com seu nome? Contas bancárias robustas? Ou algo mais significativo, que tocasse vidas reais? Na sexta-feira, o jantar com Júlia foi uma revelação. O pequeno apartamento que ela dividia com uma amiga no bairro de Pinheiros era aconchegante e cheio de personalidade. Bem diferente da estética minimalista e impessoal que Eduardo preferira por tanto tempo. Júlia havia preparado uma massa caseira com molho de tomate fresco e manjericão, acompanhada de uma salada simples. Nada extraordinário em termos culinários, mas preparado com um cuidado visível que lembrou Eduardo das refeições de Teresa. Isso está delicioso, Júlia. Ele elogiou sinceramente. Você tem talento? Júlia sorriu um pouco envergonhada. É apenas uma receita básica, mas obrigada. A conversa durante o jantar foi surpreendentemente fácil. Falaram sobre o curso de Direito de Júlia, seus planos para depois da formatura, e até mesmo sobre alguns casos em que Eduardo poderia oferecer insights do ponto de vista empresarial. Sabe, pai, Júlia comentou enquanto serviam-se de sobremesa, um pudim caseiro que lembrava o que Carmen costumava fazer. Eu estava pensando em focar minha carreira em direito ambiental. Há tanta coisa acontecendo nessa área, especialmente na interface com o setor imobiliário. Eduardo observou sua filha enquanto ela falava com paixão sobre regulamentações ambientais e responsabilidade corporativa. Havia uma determinação em seus olhos que lembrava a mãe, mas também uma perspicácia analítica que ele tinha que admitir, provavelmente herdara dele. Você se tornou uma mulher incrível, Júlia, Eduardo disse subitamente, interrompendo-a. E eu sinto muito por não ter estado tão presente quanto deveria. Júlia pareceu surpresa com a sinceridade repentina. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela rapidamente tentou disfarçar. Está tudo bem, pai. Acho que ambos cometemos erros. Não está tudo bem. Eu priorizei negócios e dinheiro acima da minha própria filha. Esse é um erro que não tem justificativa. Eduardo respirou fundo. Mas se você estiver disposta, eu gostaria de tentar fazer melhor daqui para frente. Júlia estudou o rosto do pai por um longo momento, como se procurasse sinais de insinceridade. O que mudou, pai? Você parece diferente. Eduardo refletiu sobre a pergunta. O que havia mudado? Era Teresa com sua sabedoria simples e profunda? Era o reencontro com Ricardo e a perspectiva de um projeto significativo? Ou era algo dentro dele que finalmente havia despertado? Acho que estou começando a entender o que realmente importa, Júlia. Demorou, mas estou aprendendo.
Quando Eduardo voltou para casa naquela noite, sentiu uma clareza que não experimentava há anos. Era como se uma névoa tivesse se dissipado, revelando um caminho que sempre esteve ali, mas que ele se recusara a ver. No sábado, Eduardo acordou cedo, ansioso pela volta de Teresa e Jonas. Havia algo que queria discutir com eles, uma ideia que havia amadurecido durante a conversa com Ricardo e que ganhou ainda mais força após o jantar com Júlia. Quando a campainha tocou no final da tarde, Eduardo abriu a porta para encontrar Teresa e Jonas, ambos com expressões radiantes, apesar do cansaço evidente da viagem. "Senhor Menezes", Teresa exclamou, abraçando-o espontaneamente. "Que saudade da sua cozinha! As de Salvador são maravilhosas, mas a sua já tem um pedacinho do meu coração." Eduardo sentiu-se tocado pela sinceridade do gesto. A casa não foi a mesma sem você, Teresa. Acho que me acostumei rápido demais com comida de verdade. Enquanto Teresa foi guardar suas coisas no quarto de empregada, Jonas permaneceu na sala, observando Eduardo com um olhar pensativo. "Minha mãe parece mais feliz trabalhando aqui do que havia em muito tempo, Senhor Menezes. Obrigado por isso." "Eu que agradeço, Jonas." Teresa trouxe vida para este lugar. Eduardo indicou o sofá. "Na verdade, há algo que gostaria de discutir com vocês dois, uma ideia que pode interessar." Quando Teresa voltou, Eduardo compartilhou o conceito que ele e Ricardo haviam desenvolvido. Um centro de capacitação em gastronomia e empreendedorismo, que funcionaria como um restaurante-escola e incubadora de pequenos negócios no setor alimentício. A ideia é criar oportunidades reais para pessoas talentosas que não têm acesso às escolas tradicionais de gastronomia ou aos investimentos necessários para abrir um negócio próprio, Eduardo explicou. "E gostaríamos que você, Teresa, fosse a diretora culinária do projeto." Teresa parecia atordoada. "Eu? Mas sou apenas uma cozinheira sem formação formal, Sr. Menezes." "É exatamente por isso que você seria perfeita para o cargo. Você tem conhecimento prático, criatividade e, mais importante, entende como a gastronomia pode ser um instrumento de transformação social." Eduardo virou-se para Jonas. "E pensamos em você para liderar a parte tecnológica, desenvolver aplicativos e plataformas que ajudariam os participantes a administrar seus negócios e alcançar mais clientes." Jonas arregalou os olhos. "Isso seria incrível. Já tenho algumas ideias sobre como a tecnologia poderia democratizar o acesso ao mercado gastronômico." Teresa permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando a proposta. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. "Sabe, Senhor Menezes, a viagem a Salvador mexeu comigo de uma maneira que não esperava. Ver a casa da minha avó, caminhar pelos mesmos cômodos onde ela criou suas receitas." Ela respirou fundo. "Senti como se estivesse recebendo não apenas uma propriedade, mas uma missão. E talvez esse projeto seja parte dela." "Você está considerando aceitar, então?" Eduardo perguntou esperançoso. "Estou mais que considerando." Os olhos de Teresa brilhavam. "Na verdade, a casa em Salvador me deu uma ideia complementar. E se usássemos parte dela como uma extensão do projeto? Um local para intercâmbio cultural entre a gastronomia paulista e baiana? Poderíamos trazer cozinheiros tradicionais de Salvador para workshops em São Paulo e vice-versa." Eduardo sorriu impressionado com a visão de Teresa. "Isso seria perfeito. Uma ponte cultural através da gastronomia. A culinária brasileira é um mosaico de influências, Sr. Menezes. Indígena, africana, europeia, asiática, cada região tem suas técnicas e ingredientes únicos. Imagina o potencial de um projeto que celebre essa diversidade e ainda crie oportunidades econômicas." À medida que a conversa fluía, com ideias sendo construídas e expandidas, Eduardo sentiu uma certeza crescente de que estavam no caminho certo. Não era apenas um projeto de responsabilidade social ou uma forma de dar algo em retorno. Era um novo propósito, uma maneira de usar seus recursos e conhecimentos para criar algo genuinamente significativo. Mais tarde naquela noite, depois que Jonas se despediu e Teresa foi descansar,
Eduardo sentou-se na varanda de sua cobertura, contemplando as luzes da cidade. São Paulo, com todos os seus contrastes e contradições, parecia diferente agora. Não era apenas o cenário de suas conquistas financeiras, mas um lugar vibrante e complexo, cheio de histórias, lutas e possibilidades, como a própria Teresa havia lhe mostrado. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Conversei com meus contatos. Eles estão empolgados com o projeto. Podemos nos reunir na próxima semana para discutir os próximos passos? Traga Teresa e Jonas. Eduardo respondeu afirmativamente, sentindo uma empolgação que há muito não experimentava. Era como se, depois de anos construindo muros ao seu redor, muros de dinheiro, status e isolamento, ele finalmente estivesse aprendendo a construir pontes. 6 meses depois, Eduardo encontrava-se em um galpão reformado na Vila Madalena, admirando a transformação do espaço. O que antes era um depósito abandonado de uma antiga fábrica de tecidos, agora abrigava os Sabores and Saberes, um centro culinário que combinava escola de gastronomia, incubadora de negócios e restaurante-escola. As paredes de tijolos aparentes haviam sido preservadas, mas agora estavam decoradas com fotografias em grande formato de cozinheiros tradicionais de diversas regiões do Brasil, flagrados em momentos de criação culinária. A área central abrigava uma cozinha industrial impecável, com bancadas dispostas em semicírculo ao redor de uma estação principal, permitindo que os instrutores demonstrassem técnicas para até 20 alunos simultaneamente. Um mezanino abrigava o espaço tecnológico coordenado por Jonas, equipado com computadores, onde os participantes aprendiam desde noções básicas de informática até o uso de aplicativos específicos para gestão de negócios gastronômicos, marketing digital e vendas online. E no coração de tudo isso estava Teresa, agora oficialmente a diretora culinária do projeto, comandando a equipe com a mesma dedicação e entusiasmo que trouxera para a cozinha de Eduardo meses atrás. O que achou das mudanças no layout? Ricardo perguntou, aproximando-se com uma xícara de café. Ele havia se mudado temporariamente para São Paulo para acompanhar a implementação do projeto, trazendo sua experiência em construção sustentável para garantir que o espaço fosse não apenas funcional, mas ambientalmente responsável. Ficou perfeito, Eduardo respondeu, observando como a luz natural entrava pelas amplas janelas que haviam instalado. A ideia de usar materiais reciclados para as bancadas foi genial. Crédito total para a equipe de design da Luísa. Ricardo sorriu, mencionando sua filha que, entusiasmada com o projeto, havia convencido alguns colegas da Faculdade de Arquitetura a desenvolverem o design de interiores como projeto de conclusão de curso. Eles realmente entenderam o espírito do lugar. A inauguração oficial estava marcada para o dia seguinte, e a ansiedade era palpável. A primeira turma, composta por 30 pessoas selecionadas entre centenas de inscritos, já havia sido escolhida. O critério principal era o talento culinário aliado à necessidade econômica e ao desejo genuíno de empreender. Teresa surgiu da área da cozinha, vestindo um uniforme branco com o logo colorido dos Sabores and Saberes, um desenho estilizado, que mesclava uma colher de pau com um broto, simbolizando nutrição e crescimento. Senhor Menezes, senhor Almeida, venham provar os petiscos que preparamos para amanhã. Precisamos da opinião de vocês. Seguindo-a até a cozinha, Eduardo maravilhou-se mais uma vez com a transformação de Teresa nos últimos meses. Ela ainda usava o lenço colorido no braço esquerdo, mas agora o fazia com um orgulho evidente, quase como uma marca registrada. A timidez inicial havia dado lugar a uma confiança serena de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Na cozinha, uma equipe de assistentes, todos vindos de projetos sociais parceiros, trabalhava harmoniosamente preparando uma variedade de canapés que mesclavam técnicas clássicas com ingredientes tipicamente brasileiros. Experimentem estes primeiro, Teresa ofereceu, apresentando pequenos discos de tapioca recheados com queijo coalho e geleia de pimenta. É uma releitura do tradicional nordestino com um toque contemporâneo.
Eduardo provou, fechando os olhos involuntariamente diante da explosão de sabores. Extraordinário, como sempre, Teresa. O segredo está na geleia, ela explicou com um brilho nos olhos. Fizemos com pimentas cultivadas no nosso jardim vertical, aquele que o Sr. Almeida insistiu em instalar. Ricardo sorriu, orgulhoso. Sustentabilidade que se pode saborear. Não há argumento mais convincente. Enquanto provavam outras criações, Eduardo refletiu sobre a jornada dos últimos meses. O projeto havia crescido de uma ideia inicial para algo muito maior e mais significativo do que qualquer um deles havia imaginado. O que começara como uma iniciativa filantrópica transformara-se em um modelo de negócio social inovador, atraindo atenção e apoio de diversos setores. A Menezes Incorporações havia cedido o imóvel por um contrato de comodato de 20 anos, enquanto a Fundação de Ricardo fornecera expertise técnica e conexões com fornecedores sustentáveis. Outros empresários, amigos e ex-concorrentes de Eduardo, impressionados com a iniciativa, haviam se juntado como apoiadores, fornecendo equipamentos, mentoria ou simplesmente abrindo portas para parcerias estratégicas. Júlia, a filha de Eduardo, surpreendentemente se tornara uma colaboradora entusiástica, oferecendo consultoria jurídica gratuita aos participantes do programa e ajudando a estruturar o modelo de negócio do projeto de forma a maximizar seu impacto social, mantendo a sustentabilidade financeira. Papai, você chegou. A voz de Júlia interrompeu os pensamentos de Eduardo. Ela entrou na cozinha carregando uma pasta de documentos. Finalmente consegui a certificação de empresa B. Agora, o Sabores em Saberes é oficialmente reconhecido como um negócio que gera impacto social positivo. Eduardo abraçou a filha, sentindo um orgulho que ia além de qualquer conquista empresarial anterior. Nos últimos meses, sua relação com Júlia havia florescido de uma maneira que ele jamais imaginara possível. Trabalhando juntos no projeto, haviam redescoberto um ao outro, construindo uma conexão baseada não apenas nos laços familiares, mas em valores e objetivos compartilhados. Isso merece uma comemoração, Teresa declarou, fazendo um gesto para um dos assistentes, que trouxe uma garrafa de espumante brasileiro e taças para todos. Um brinde aos Sabores em Saberes, Ricardo propôs, erguendo sua taça. Que as pontes que construímos entre pessoas, culturas e sonhos. E a Teresa, Eduardo acrescentou, olhando com gratidão para a mulher que havia sido o catalisador de tantas mudanças positivas, por nos ensinar que a verdadeira riqueza está nas conexões que criamos e no impacto que geramos. Teresa sorriu, visivelmente emocionada. Brindemos a todos nós e aos novos começos. A vida é feita de ciclos e acredito que estamos todos iniciando um dos mais bonitos. Enquanto conversavam, Jonas entrou na cozinha acompanhado de uma jovem que Eduardo reconheceu como uma das selecionadas para a primeira turma do programa, Dandara, uma talentosa cozinheira autodidata de uma comunidade na periferia de São Paulo. Desculpem interromper, Jonas disse, mas Dandara teve uma ideia brilhante para o aplicativo de delivery que estamos desenvolvendo, focado exclusivamente em empreendedores periféricos. Enquanto Dandara explicava seu conceito, Eduardo observou a dinâmica do grupo ao seu redor. Teresa orientando discretamente os assistentes, Ricardo e Júlia trocando ideias sobre aspectos legais do aplicativo. Jonas explicando conceitos técnicos com paciência. Era uma sinfonia de talentos diversos, unidos por um propósito comum. Mais tarde naquela noite, depois que todos haviam ido embora, Eduardo permaneceu no espaço vazio, absorvendo o silêncio e refletindo sobre a transformação não apenas do lugar, mas de si mesmo. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Carmen, sua antiga governanta, que agora se recuperava em uma casa de repouso cujas despesas Eduardo fazia questão de cobrir. Sr. Menezes, vi a reportagem sobre o projeto no Minus NDC Jornal. Estou muito orgulhosa do senhor. Sempre soube que havia mais em seu coração do que o senhor mesmo percebia. A mensagem tocou Eduardo profundamente. Se não fosse pelo acidente de Carmen, ele nunca teria conhecido Teresa
e sua vida provavelmente continuaria no mesmo ciclo vazio de aquisições e conquistas superficiais. Sentado em um dos bancos altos da cozinha industrial, Eduardo digitou uma resposta carinhosa para Carmen, prometendo visitá-la no final de semana. Ao terminar, notou que não estava sozinho. Teresa havia retornado e o observava da porta. Pensei que todos já tivessem ido, Eduardo comentou surpreso. Esqueci minha agenda, ela explicou, aproximando-se. Mas, na verdade, acho que voltei, porque sentia que precisávamos de um momento. Amanhã será correria com a inauguração e tudo mais. Eduardo assentiu, compreendendo. Nos últimos meses, com o projeto absorvendo todo o tempo de ambos, os momentos tranquilos de conversa que costumavam ter na cozinha de seu apartamento haviam se tornado raros. Como você está se sentindo, Teresa? Com tudo isso? Ele perguntou, genuinamente interessado. Teresa tocou suavemente a bancada de madeira reciclada, como se conectando-se com o espaço. Sabe, Sr. Menezes, quando era criança em Cachoeira, minha avó costumava dizer que Deus escreve, certo, por linhas tortas. Nunca entendi completamente o que isso significava até agora. Como assim? Pense na jornada que nos trouxe até aqui. Um acidente fez Dona Carmen se afastar, levando o senhor a me contratar. Meu acidente, anos atrás, conectou nossas histórias antes mesmo de nos conhecermos. Sua reaproximação com o senhor Almeida, a herança inesperada da casa em Salvador, ela sorriu. Tantos acontecimentos que, isoladamente, poderiam parecer desconexos ou até mesmo negativos, mas que juntos formaram um caminho que nos trouxe até aqui. Eduardo refletiu sobre as palavras dela. Era verdade. Cada peça do quebra-cabeça, mesmo as dolorosas, havia sido necessária para criar o quadro completo. Nunca imaginei que aos 52 anos estaria reconstruindo minha vida desta forma, ele confessou. Sempre achei que sucesso significava mais dinheiro, mais propriedades, mais poder. Agora vejo que estava construindo uma prisão, não uma vida. Nunca é tarde para recomeçar, Sr. Menezes. A vida é generosa em nos dar oportunidades, mesmo quando achamos que não as merecemos. Teresa ajustou o lenço colorido que cobria seu braço, um gesto que Eduardo havia observado inúmeras vezes, mas que agora parecia carregado de um significado especial. Sabe, Teresa, acho que nunca agradeci adequadamente pelo que você fez por mim. O Senhor me deu um emprego quando eu precisava, ela respondeu simplesmente. E agora uma oportunidade que nunca sonhei ter. Não, Teresa, você me deu muito mais. Eduardo buscou as palavras certas. Você me ensinou a ver além das aparências, a valorizar conexões genuínas, a encontrar propósito além do acúmulo. Você trouxe sabor de volta para a minha vida. E não estou falando apenas da comida. Os olhos de Teresa brilharam com emoção contida. Acredito que pessoas entram em nossas vidas por uma razão, Sr. Menezes. Às vezes para uma lição rápida, às vezes para uma jornada longa. O importante é estarmos abertos para aprender com cada encontro. Eles ficaram em silêncio por um momento, contemplando o espaço que simbolizava tanto para ambos. Um novo começo, uma segunda chance, uma ponte para um futuro diferente. Amanhã será um grande dia, Teresa finalmente disse, levantando-se. Deveríamos descansar. Eduardo concordou, sentindo uma paz interior que havia buscado, sem saber durante toda a sua vida adulta. Obrigado, Teresa, por tudo. Somos todos parte de algo maior agora, Sr. Menezes, e isso é apenas o começo. No dia seguinte, quando as portas dos Sabores em Saberes se abriram oficialmente, Eduardo observou com emoção o fluxo de pessoas que entravam, os alunos selecionados, muitos vindo de comunidades periféricas, com olhos brilhando de expectativa. Jornalistas curiosos sobre esta iniciativa inusitada de um empresário conhecido por sua impiedade nos negócios. Apoiadores e parceiros ansiosos para ver o resultado de meses de planejamento e trabalho. No centro de tudo, Teresa comandava a cozinha com autoridade tranquila. Seu braço coberto pelo lenço colorido, não mais um símbolo de limitação, mas de superação e identidade. Ao seu lado, Jonas coordenava a equipe de tecnologia,
traduzindo conceitos complexos em linguagem acessível para pessoas que, em muitos casos, tinham contato limitado com computadores. Ricardo e Júlia circulavam entre os convidados, explicando os detalhes do projeto, enquanto Eduardo observava tudo de um canto mais discreto, sentindo uma emoção diferente de qualquer outra que já experimentara. Não era a satisfação efêmera de fechar um grande negócio ou adquirir mais um símbolo de status. Era algo mais profundo e duradouro. A sensação de estar contribuindo para algo maior que ele mesmo, de estar usando seus recursos para criar oportunidades reais de transformação. Enquanto observava Teresa demonstrando uma técnica de corte para um grupo atento de alunos, Eduardo lembrou-se do dia em que a vira pela primeira vez, parada timidamente na entrada de seu apartamento, o braço cuidadosamente coberto, mas com um brilho determinado nos olhos que sugeria uma força interior extraordinária. Naquele momento, ele não poderia imaginar como aquela mulher transformaria sua vida, trazendo não apenas sabores para sua mesa, mas sabedoria para sua alma. E agora, juntos, estavam multiplicando aquela transformação, criando um espaço onde talentos podiam florescer, onde histórias de superação podiam inspirar outras, onde o alimento não era apenas sustento para o corpo, mas catalisador para mudanças profundas. Quando Teresa olhou em sua direção e sorriu, Eduardo sentiu-se completo de uma maneira que todo o seu dinheiro e poder jamais haviam conseguido proporcionar. Em seu coração, agradeceu silenciosamente por todas as circunstâncias, mesmo as dolorosas, que o haviam conduzido até ali. Os Sabores em Saberes não era apenas um projeto social ou um novo empreendimento. Era um testemunho vivo de que nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir propósito, para aprender que a verdadeira riqueza está nas conexões que criamos e no bem que geramos ao nosso redor. E enquanto o aroma de especiarias frescas preenchia o ar e o som de conversas animadas ecoava pelo espaço, Eduardo Menezes, o outrora solitário rei do metro quadrado, sabia que finalmente havia encontrado o verdadeiro significado de sucesso, não nas propriedades que possuía, mas nas vidas que ajudava a transformar.